Vamos lá. Então, gente, hoje eu vou dar a parte mais geral do filo dos nemátodos e dos moluscos, tá? As características gerais. Nas próximas aulas, eu vou ver a possibilidade de marcar mais 2 aulas essa semana. Aí eu vou finalizar essa parte de zoologia. Vou ver as doenças, tá? Com vocês, principalmente de nematódeos, e encerrar esse assunto, tá? Aí, próxima semana, ecologia e revisão, beleza? Então, vamos lá. Meu computador tá travando um pouquinho, não reparem. Então, gente, o filo nematoda, dos nemátodos, tá? O que a gente tem de importante para observar nesse filo? Então, vamos relembrar um pouquinho do filo passado, que são os plateumintos, né? A partir dos plateumintos, eu tenho a formação de 3 folhetos embrionários, certo? Então, nos nemateumintos, eu continuo com essa característica. Mas qual a diferença agora? É que o plateuminto, ele é acelomado, ou seja, ele não forma a cavidade chamada celoma, que é uma cavidade visceral, certo? No nemateuminto, eu tenho um pseudoceloma. Então, no plateuminto, ó, vocês podem observar aqui que a gente tem um endoderma e um ectoderma, tá? E preenchendo todo o corpo desse animal, a gente tem um mesoderma, que vai dar origem a um mesênquima. Já no nemateuminto, eu já tenho aqui alguma cavidade, tá? Mas essa cavidade, ela não vai isolar completamente os órgãos desses animais, nem do intestino, nem da epiderme, nem da parte mais interna, nem da parte mais externa, certo? Então, da parte mais externa, até que é isolado. Por quê? Porque a gente tem aqui a presença do mesoderma, certo? Mas aqui da cavidade, né, dessa pseudocavidade para a parte visceral do animal, que aqui seria o intestino, a gente não tem uma separação, tá? Então esses órgãos eles vão ficar juntos dentro dessa pseudocavidade, tá? Que mais que é importante? Eles vão continuar sendo triblásticos, né? Então, forma endoderma, mesoderma, ectoderma, né? Aqui eu já tenho a presença de um tubo digestivo completo. Então, são animais que vão ter boca, né? Um sistema digestivo iniciando numa boca e terminando num ânus. E eu vou ter um fluxo unidirecional de digestão e passagem de alimento, tá? Entra pela boca, sai pelo ânus. E por causa dessa característica, a gente tem uma nova classificação, surge uma nova classificação. Qual é? É a de protostômio, que a gente tem 2 classificações, né? Os animais podem ser protostômios ou deuterostômios. Protostômio forma primeiro a boca. Proto, primeiro, tômio, boca. Então, aquela abertura do arquêntero, o blastóporo, ele vai formar primeiro a boca do animal. Já a gente, né, por exemplo, a gente e os equinodermos, nós somos deuterostômios. Essa abertura, ela vai formar primeiro o ânus, depois que a boca vai ser formada. E a maioria dos nemateumintos, né, a gente acha que não, mas a maioria é de vida simples, de vida livre, tá? A gente é levado a pensar que a maioria é parasita, porque para o nosso estudo,
os parasitas interessam mais, porque são eles que estão mais presentes na nossa vida, né? Parasitando o ser humano, parasitando outros animais. A gente serve de hospedeiro definitivo, né? De várias parasitoses. São doenças que são endêmicas e distribuídas de forma homogênea no mundo inteiro, afeta todas as idades, todas as classes sociais, né? A gente acha que não, mas adulto tem lombriga. Pessoas com poder aquisitivo mais alto têm lombriga. Se você não tiver hábitos de higiene adequados, né? Você pode ter. Você pode ter, nem que seja ali uma população muito pequena, não precisa ser uma infestação. E pasmem, ainda são doenças que, em algumas regiões, elas ainda matam pessoas, né? Por isso que são tão importantes, por isso que a gente foca mais nesses nematelmintos. Mas a maioria é de vida livre. E aí eu não sei se eu falei para vocês, mas quando eu estava no cursinho, um professor meu que é super antenado, né? Ele é super atualizado nessas coisas, ele vive pesquisando, ele estuda pra caralho, ele vive em congresso, é o professor de biologia top, assim, do Farias Brito, né? Lá do Ceará. Ele falou que hoje em dia já se investiga se o filo dos nematódios não é o mais diverso, ao invés dos artrópodes. Porque hoje considera-se que o filo mais diverso, né, o que tem mais espécies, é o de artrópode, e vem seguido dos moluscos. Só que hoje eles estão investigando, porque tem inúmeras espécies de nematódios que não foram descobertos. E tem essa questão, né, que a maioria é de vida livre, a maioria não é parasita. Então, eles podem ser muito pequenos, podem ser vermezinhos muito pequenos que, enfim, a gente não tem contato, estão em ambientes que a gente não tem contato. Então, já rola esse questionamento aí. Então, fiquem atentos, porque provas mais específicas ou mais difíceis, mais antenadas, né? Tipo, o S, FUVEST, Unicamp, eles podem trazer alguma informação desse tipo, tá? Alguma atualidade desse tipo. Passando para frente. Então, vamos lá. Continuando nas características gerais desses animais. O que a gente pode observar em relação à estrutura geral, né, de machos e fêmeas, né? Primeiro que esses vermes, vamos pegar aqui, por exemplo, a lombriga, que é um animal mais... é o que serve de modelo para a gente estudar esse filo. Então, vamos pegar, por exemplo, as lombrigas. A gente observa que são animais dioicos, ou seja, existem machos e fêmeas, sexos separados. Tá? Não é muito incomum o hermafroditismo nesse filo. Tá? E por causa dessa característica de eles serem dioicos, a gente tem a formação de dimorfismo sexual. Ou seja, o macho ele tem características diferentes da fêmea. Nós temos dimorfismos sexuais, tá? As lombrigas também têm. Quais são esses dimorfismos? Vocês acompanham aqui na imagem, tá? A fêmea, ela é toda alongada e no final ela termina com um afilamento simples, tá? Onde a gente tem o ânus. E aqui mais pelo terço inicial do bicho, a gente vai ter a presença de um poro genital, que é por onde vai ocorrer a cópula. Já o macho, vocês observam aqui embaixo, ó, ele também é afilado, mas no final dele aqui, a gente não tem só um filamento simples contendo o ânus. A gente vai ter a presença de espículas copulatórias
são espinhos, né? É um par de espinhos que vai se fixar ali no poro genital da fêmea no momento da cópula. E ele tem a presença, minha gente, a gente chama de cloaca, né? Não é um ânus, é uma cloaca. Aí você lembra da cloaca das aves. Estranho, né? Fora isso, ainda tem uma curiosidade que é a diferenciação no gameta desse nemateuminto, que é a característica ameboide. A gente é acostumado a ver gametas que apresentam filamentos, né? Que apresentam principalmente Pô, eu sempre esqueço. São os cílios e o flagelo. São células flageladas para auxiliar na movimentação. São células que precisam se movimentar para se dirigir até a célula feminina, até o gameta feminino. Aqui, a gente não tem um gameta flagelado, a gente tem um gameta que tem um formato ameboide. Então, ele se locomove, não tem flagelo, nem cílio. Ele vai se locomover pelo movimento do citoesqueleto, numa característica ameboide, parecendo uma ameba mesmo. Em relação, outra característica importante, minha gente, que a gente pode ver aqui, é em relação ao sistema excretor. Como é o sistema excretor desse bicho, né? No geral, a gente tem a presença de um canal, tá? São dois canais que a gente chama de tubos em H. São dois tubos que percorrem longitudinalmente o corpo desse animal. Então, aqui nessa imagem vocês podem ver, tá? Ó, um tubo de um lado, outro tubo de outro lado. E mais ou menos aqui, na altura aqui próximo da boca, né, mais abaixo da boca, a gente tem a união desses tubos e a formação de um poro, chamado poro excretor. É por aqui que, por exemplo, esse animal vai eliminar excretas de amônia. Então, a urina, tá? Deixa eu ver o que mais. Outra característica... esse sistema excretor, gente, assim como o sistema excretor dos plateumintes, que são as células flama, eles podem ser classificados como protonefrídeos. E aí a gente vai ver mais na frente que nos próximos, né, a partir dos anelídeos, a gente tem a presença de nefrídeo, que é um sistema excretor mais completo, mais evoluído, tá? Na verdade, ele é só não é mais evoluído, esse termo ele é inadequado. Ele é só mais complexo e mais completo. Então, de plateuminto e nematódio, a gente chama de protonefrídeo. E a partir dos anelídeos, de nefrídeo. Em relação ao sistema nervoso, a gente tem a formação agora, nesse filo, de um gânglio nervoso anelar. Então, vocês podem ver aqui nessa imagem, eles são animais que têm dois cordões nervosos, tá? Um ventral, que vai passar por baixo do animal, pelo ventre, e um dorsal, vai passar por trás. São dois cordões nervosos que vão emitir terminações nervosas, né, para todo o corpo, para extensão corporal, e eles vão se unir a um gânglio nervoso anelar, que vai estar próximo também da boca, ali mais na região cefálica desse animal. E esse gânglio, gente, nada mais é igual ao gânglio do plateuminto.
é uma união de células nervosas, é um acúmulo de células nervosas, formando um centro nervoso, um centro de comando. É um, é um sistema nervoso inicial, tá? A concentração de células nervosas que vai emitir sinais para esses cordões que vai ali inervar o resto do corpo, longitudinalmente desse animal. Isso é importante principalmente para quê? Para coordenar os movimentos, por exemplo, tá? Esses animais, eles têm também a presença aqui, vocês podem ver, ó, de células musculares longitudinais. Então, você tem a presença de movimentos complexos, né? A lombriga, ela consegue ricochetear, ela consegue se dobrar, se esticar, né? Movimentos mais complexos, por conta da presença dessas células musculares. E essas células musculares, elas vão estar coordenadas pela inervação desses cordões, tá? Que vão estar respondendo ao comando do gânglio nervoso anelar. Então, daí que vem a importância de uma centralização de estímulos nervosos também, certo? Outra característica. Então, a gente está vendo aqui a presença de um intestino central, nessa cavidade central. A gente vê a presença, né, de uma cavidade corporal, e aqui ela não vai estar preenchida por mesênquima, como nos plateumintos. Esse intestino, ele não é circular, ele tem um formato mais ou menos achatado, né? Aqui nessa imagem vocês conseguem ver bem, tá? Ele bem achatado. A gente tem, minha gente, a presença de uma epiderme. E essa epiderme, ela também vai ser revestida por uma cutícula, que a gente não tem lá nos plateumintos. Essa cutícula, ela é extremamente importante tanto para manter a hidratação desse animal, manter a integridade física dele, proteger ele de injúrias mecânicas provocadas pelo ambiente. E a gente também vai ter, minha gente, a importância dessa cutícula para a formação de um esqueleto hidrostático. Nos plateumintos, como eles não têm essa cutícula, eles têm uma estrutura corporal bem mais molinha. Já os anelídeos não. Eles têm uma estrutura mais rígida, né? Por quê? Porque vai estar contida nessa cutícula. E uma outra importância. Quais as injúrias do ambiente, injúrias, eu não digo nem mecânicas, mas qual tipo de injúria, principalmente no caso desses parasitas, né, que vão parasitar a gente, qual tipo de injúria que da qual essa cutícula protege? Vamos ver se vocês lembram. Vou olhar aqui no chat. Digam aí. Era, Bel, eu era do Farias. Cara, eu estudei minha vida inteira no Farias Brito. Inteira. Aí, quando eu voltei pro cursinho, eu também voltei pra lá. Cara, só top. Estudava com os professores que botavam os meninos pra dentro do ITA. Só. Cara, os caras de lá Nossa, não tem noção, não. É isso mesmo, Sá. Perfeito. Ácido estomacal, minha gente. Não só ácido estomacal, porque esses parasitas não. Os adultos mesmo não ficam, né, no estômago, ficam no intestino. Mas protege
de ácido, protege de enzimas digestivas, principalmente, né? Então, eles estão ali o tempo todo tentando passar por digestão. E ainda tem a questão da ação de anticorpos. Da ação dos anticorpos, principalmente, eu não sei se vocês lembram, mas tá principalmente quem tá envolvido, principalmente, é o IgE, é o anticorpo responsável por atacar esses vermes maiores. A cutícula também tenta proteger. Pois é, Bel. É pedrada mesmo, tá? Ah, pô, é os caras que vão pro ITA, vão pro IME. Você vai no ITA, só tem a galera lá do Farias, do Ari. É foda. Então vamos lá, vamos voltar. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa aqui da imagem. Epiderme, prolongamento. Não, é isso mesmo, gente. É isso. Ah, não. Sim, 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 sim. Ah, não, sim. Esqueci de mostrar aqui para vocês a presença de lábios. São animais. Isso aqui eu acho ceboso. São animais que vão apresentar lábios. Dá umas bitoquinhas lá no, lá no intestino. Ai, que horror. Tá, gente. Hoje de anelídeo vai ser isso, tá? De anelídeo não, de nematelminto. E aí as doenças eu vou revisar com vocês, tá? Na próxima aula. Não se preocupem. Vou revisar tudo o ciclo bem bonitinho. E agora vamos falar do filo molusca. Os caracóis. Na verdade, são caracóis, polvos, né? Uma caralhada de bicho, né? Então, o perdão do palavrão. Quais são as características gerais desses bichos? Eu trouxe aqui essa imagem, é o que geralmente a gente usa para mostrar a anatomia geral, tá? Desses animais. A maior parte deles é formada por essas estruturas. Então, inicialmente, são animais triblásticos, né? Isso aí, do próximo eu já não vou botar, porque já tá ficando repetitivo, né? São celomatos. Ah, aí agora a gente tem uma novidade evolutiva, que é a formação da cavidade celômica, o celoma. Então, esse celoma, ele é importante porque, além de separar esses órgãos internos da epiderme, agora ele vai estar separado do intestino. E vocês sabem que o intestino, por ser um tubo que tem contato com o meio externo, é um tubo aberto, minha gente. O intestino é um tubo aberto. Ele tem uma abertura superior, que é a boca, e uma abertura inferior, que é o ânus. É um tubo que é extremamente colonizado por bactérias, por vários micro-organismos, né? Então, é um tubo que é bom que ele seja isolado, porque qualquer rompimento nesse tubo vai contaminar as outras estruturas. Então, quanto mais você isola os órgãos desse tubo, melhor. Gente, só um instante. Mas aqui
Qual outra característica importante? São animais não segmentados. O que significa isso? Eles não têm metameria, como a gente encontra nos anelídeos, né? Eu trouxe os moluscos primeiro para mostrar essas características mais simples, tá? Gente, só um instante. Volta em 1 minuto, tá? Voltando. Então, são animais que não vão apresentar metameria, então eles não apresentam segmentos corporais repetidos, repetição, né? Desses segmentos. Eles têm uma estrutura anatômica bem mais complexa, tá? Que não dá para separar por metameria. A maior parte desses animais, eles têm 3 regiões corporais, né? Embora não sejam segmentados, mas a maioria apresenta cabeça, um pé muscular e uma massa visceral, tá? Então, ó, cabeça, um pé muscular, que nesse caso aqui, desse caramujo genérico, né? Seria tudo isso daqui. E esse pé é super importante para fixação. Fixação é um pé bastante forte para esse animal escalar estruturas, né? E a gente tem uma massa visceral que está escondida por debaixo de um exoesqueleto, né? Chamado de concha. A concha desses animais, a maior parte é formada por carbonato de cálcio. E essa concha, ela vai ser produzida, gente, por um tecido que tem abaixo dela chamado de manto. O manto vai ser responsável por sintetizar o carbonato de cálcio que forma essa estrutura. E ela é extremamente importante para proteção. Gente, só um instante novamente.
E essa concha, extremamente rígida, ela é muito mais rígida do que a cutícula do nemateuminto, né? E, e lógico, né? É compreensível, porque o molusco ele vai habitar ambientes externos. A cutícula, ela é ali um meio mínimo de proteção. É um meio mínimo de proteção. Desculpa, gente. É, mas o animal, ele essencialmente ele está protegido pela cavidade corporal onde ele está, né? A cutícula ela serve só como uma proteção extra e para manter ali aquela pressão hidrostática dentro do animal. Aqui não, aqui o molusco ele vive em ambientes externos, extremamente agressivos, né? Você tem mudança de temperatura, você tem muita mudança de umidade, radiação solar, enfim, uma ruma de coisa, né? E tem que ter uma proteção extra, tá? No final dessa concha, a gente tem uma região chamada cavidade do manto. E essa cavidade é por onde vão ser expelidas as excretas do animal. Ah, detalhe. Esse exoesqueleto, ele é dito como incompleto. Gente, desculpa, porque, meu Deus do céu, tô voando aqui. Esse exoesqueleto, ele é tido como um incompleto, né? Ele não é como o dos outros animais, que vai preencher ali completamente, vai preencher externamente, né, de forma completa o corpo do animal. Aqui não, aqui fica uma parte desprotegida. Por isso que é tido como exoesqueleto completo, tá? Então, a gente vai ter também, eu não coloquei aqui, mas a gente também tem a presença de um sistema digestório completo, né? A gente vai ter um sistema mais complexo de reprodução, de excreção, tá? A gente vai ter aqui já a presença de um aparelho respiratório, super importante, já vai aparecer aqui nos moluscos, tá? E, e também a presença de um sistema nervoso rudimentar, tá? E, minha gente, é isso. Quero saber agora de